Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro. Que bom ter você conectado com a gente. Pode ir chegando. Quero te convidar para uma palavra de oração, que a gente possa juntos, nesse tempo, reconhecer em nós, no nosso coração, a gratidão. Sem dúvida, temos motivos para agradecer ao nosso Deus, que em meio a toda dificuldade tem cuidado da gente, tem se revelado o Deus que é cuidadoso, amoroso, soberano, poderoso. E é maravilhoso a gente poder reconhecer isso e lembrar isso aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado porque nesse tempo precioso podemos estar reunidos, teu povo, na tua presença, nesse novo formato, mas ainda assim conscientes e sensíveis à tua presença, à ação do teu Espírito, ao fruto do teu amor sobre nós, que nos une, que nos faz a despeito do lugar onde nós estejamos. Senhor, muito obrigado por isso. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Cantamos ao Deus da nossa vida. Se você souber, vamos juntos. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui e a certeza de um futuro pleno de alegria em Ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui e a certeza de um futuro pleno de alegria em Ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Nosso Deus soberano, dono de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Por isso a gente pode dizer que Ele é soberano e que se importa com a gente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também.
amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Senhor, te louvamos juntos nesse momento, porque em tua soberania o Senhor faz, inclusive dos momentos difíceis, momentos que contam a nosso favor, porque neles aprendemos, neles nos apegamos a ti, e nós queremos, Senhor, passar por tudo que temos passado, conectados contigo e conectados àquilo que o Senhor tem comunicado ao nosso coração, Senhor. Te louvamos e te agradecemos nesse tempo aqui reunidos. Vou terminar, antes de passar para o pastor Gustavo, eu quero cantar aqui uma música que nós aprendemos na semana passada, eu fiz recentemente, e ela é uma poesia que tem esse olhar para o momento, por mais difícil que seja, como um momento no qual Deus tem nos ensinado algumas coisas, um momento no qual nossos olhos têm sido abertos para perceber determinadas coisas. Olha o que diz a letra. Sobretudo em dias como estes, os olhos se abrem para perceber que o que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. Sobretudo em dias como estes, os olhos se abrem para perceber que o que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. É assim, bem mais perto do que a gente pode imaginar, nossas vidas mais unidas em um só lugar, no amor que nos faz pela graça de Jesus, um só corpo, um só coração, esperança, vida e comunhão, uma só fé, um só Senhor, um só rebanho, um só pastor que nos conduz. Sobretudo em dias como estes, os olhos se abrem para perceber que o que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. Sobretudo em dias como estes, os olhos se abrem para perceber que o que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. É assim, bem mais perto. Obrigado, Senhor, porque Tu és esse Deus de perto e esse Deus que nos une no Teu amor. Nós oramos, Senhor, e nesse tempo Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu passo agora a palavra para o pastor Gustavo, que tem alguns avisos importantes para nós. Muito obrigado, Paulo, por esse momento precioso de música. Queria falar com você que está nos assistindo agora, você que é da comunidade da Vila, participa com a gente, e Deus tem te abençoado, e Deus tem te dado o recurso, o sustento. Esse é um momento fundamental para você dividir aquilo que Deus tem te dado, compartilhar isso com outras pessoas. E se você está entre nós e tem a necessidade nesse momento, passa por alguma necessidade, não deixe de entrar em contato com a gente. Esse é um momento onde a gente pode nos auxiliar como comunidade, inclusive nas questões de recursos. Então, não deixe de falar conosco. Então, eu queria falar sobre 4 frentes em que a gente tem atuado. Você pode ser ou um voluntário delas, ou dependendo, você ser alguém que precisa de auxílio nessas áreas. Às vezes um momento a gente pode ajudar, outro momento a gente
precisa de ajuda, assim é a nossa dinâmica como seres dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. Então você pode atuar na frente de diaconia. O que essa frente faz? Ela identifica as pessoas aqui do nosso meio que estão com dificuldades materiais, que estão com dificuldades de recursos. Então essa frente atua tentando prover da melhor maneira um recurso emergencial, alguma assistência. A gente tem esse pessoal que está cuidando com carinho dessas demandas, vai tentar auxiliar da melhor maneira. Você que também tem alguma atuação profissional que foi comprometida nesse momento, ou está sem emprego, precisa se reinventar na sua carreira, a gente tem um time de profissionais que trabalham com isso e vão poder te auxiliar, uma forma de mentoria, inclusive, para você poder se reinventar ou conseguir uma nova frente de atuação, ou descobrir uma nova maneira dentro do seu próprio negócio que você tem hoje, de atingir novas frentes para a sustentabilidade do seu negócio. Então, você também aciona a gente, essa equipe vai entrar em contato com você para tentar te auxiliar nisso. A gente tem uma outra frente que tem entrado em contato com o pessoal da nossa comunidade, que é a frente de apoio psicológico e conversa. Então, esse pessoal liga para as pessoas, separa um tempo e liga para os nossos, para aqueles que caminham com a gente, e perguntar como que você está, o que você tem passado, como que está a sua família, como que você está nesses dias de quarentena. Outra frente que você pode atuar é a frente de espiritualidade e pequenos grupos. Essa pode ser a oportunidade de você se conectar, de você ter intimidade com mais gente da nossa comunidade. Eu espero que você consiga se conectar em uma dessas frentes e que essa possa ser a nossa maneira de continuar o nosso serviço cristão na nossa sociedade e com as pessoas que estão mais próximas da gente, pelo menos, e depois isso se expandindo. Pastor Marcos, agora que o Senhor te use na exposição da palavra dele aos nossos corações, o Senhor fale conosco. Obrigado, Gustavo, obrigado, Paulo, por trazer o louvor, os recados que são tão importantes para nós. O texto que eu queria conversar com vocês esse domingo é o texto de 2 Coríntios 5, 18 a 20. Queria convidar você a pegar a tua Bíblia, abrir o seu aplicativo e focar no texto agora, ouvir a voz de Deus, o que Deus tem para falar para mim e para você. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Um texto tão forte, tão maravilhoso, que Paulo escreveu para a igreja lá do primeiro século, mas que escreveu para nós também através da iluminação do Espírito Santo, ok? Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a gente tem acesso a ela e obrigado pelo ministério da reconciliação, inaugurado por Cristo, mas que está no teu coração desde a criação, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que, além de nos consolar em tempos difíceis, em tempos tão obscuros, ele também traz luz, ele ilumina o seu texto para que a gente possa ter uma compreensão melhor da autoria de Paulo, quando ele escreveu, mas principalmente qual o recado seu para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que eu sempre falo dessa igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Aliás, a gente só tem acesso às duas cartas, talvez teve uma no meio, mas entre a primeira carta e a segunda carta, a igreja começou a contestar a autoridade de Paulo, se ele era apóstolo, se o ensinamento dele
realmente era verdadeiro, se o que ele falava condizia com a vida que ele vivia. Colocaram todas as fake news. A igreja de Corinto foi a primeira igreja a inaugurar as fake news, e principalmente as fake news com líderes religiosos. E eles fizeram isso, um grupo judaizante ia seguindo e tentando desfazer tudo que Paulo fazia quando plantava uma igreja. E todos eles começaram a dar ouvidos a esses boatos e começou a ter uma briga muito grande. Até existia um verbo no primeiro século que era tipo fazer um corintianices, né? Eu sei que vai ter muita brincadeira com o time Corinthians, não era isso, mas que era de realmente deturpar as coisas. Era muito promíscuo a cidade de Corinto e eles tinham essa expressão. Mas Paulo acreditava naquela igreja e é uma igreja com muitos dons, que Paulo vai depois mostrar nas suas cartas. Mas Paulo vai escrever a segunda carta de Coríntios para defender o seu apostolado e para mostrar como nós devemos agir com pessoas brigadas, com pessoas que têm divergências de opinião, pessoas que estão em plena guerra entre eles, ou em plena fofoca, com muita mentira, com muita notícia ruim. Era isso que é o contexto que o apóstolo Paulo vai escrever. E ele escreve, ele vai desenvolver a sua carta. Fica aí uma boa carta para a gente ler em tempos tão difíceis como esse que a gente vive. Mas esse trecho aí, quando ele chega no capítulo 5, ele vai revelar o ministério da reconciliação. É algo maravilhoso porque ele traz a essência do que é ser igreja e de todo o nosso chamado como discípulos de Jesus. Esse ministério de reconciliação, mostrando que por meio de Cristo, por amor a Cristo, nós conseguimos ser reconciliados a Deus, e esse também foi o que Deus nos colocou como uma grande comissão. É o jeito de Paulo nos colocar a grande comissão de Jesus, que é aquela grande comissão que a gente sempre se despede dos nossos cultos públicos. Quando eu vejo a primeira lição, quando eu leio esse texto, está no versículo 18, quando Paulo fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Somos chamados a esse ministério da reconciliação. O que é um ministério da reconciliação? A palavra ministério foi muito usada pela nossa política, né? A gente tem os ministérios da saúde, da justiça, o ministério do meio ambiente e outros, mas a palavra ela é bíblica muito antes de ser esse departamento, né? Ele é esse serviço específico designado por Deus para os seus servos. Então, várias vezes a gente vai ver a Bíblia usando a palavra ministério, né? Às vezes para os levitas, o ministério dos levitas era cuidar do templo e cuidar também dos dízimos para chegar até os mais pobres. Esse era o ministério dos levitas. Depois o ministério dos sacerdotes é manter a regra de tudo que foi revelado em Moisés e fazer os sacrifícios, cuidar do templo também. Depois os profetas também chamaram o ministério dos profetas, que era o ministério de vigiar o rei e ver se os nossos governantes estavam se desviando da revelação de Deus. Era isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. Então vários profetas morreram na mão dos poderosos porque eles falavam na hora que tinha que falar coisas que os governadores, os juízes, e principalmente o rei estavam fazendo de errado. Deus levantava um profeta e ele tinha o seu ministério, uma função específica para falar. Os apóstolos tinham o seu ministério, isso foi revelado em Atos 1, 25, e até Jesus, em Lucas 3, 23, vai falar que estava no começo do seu ministério. Então tinha algo específico. Jesus, o ministério dele é amplo, mas ali declara que era o começo do ministério. Então, todos nós, eu e você, temos o ministério da reconciliação. É isso que Paulo fala. Nós estamos com um trabalho específico, um chamado específico para
reconciliar pessoas a Deus e pessoas a pessoas. Essa é a nossa função. E é algo que tem que ser feito de forma clara e muito objetiva. Às vezes a gente quer filosofar sobre isso, mas Paulo está deixando bem claro que nós somos embaixadores dessa tarefa da reconciliação. Esse ministério é nosso, da Igreja de Jesus. Então a gente tem essa função de, por exemplo, evangelizar, falar de Jesus de forma clara, específica. Não é algo que é para os pastores, não é algo que são para os missionários, não é algo que é para quem trabalha na igreja. Falar de Jesus, do amor de Jesus, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que na criação a gente rompeu com essa comunhão com Deus e ao longo da história nós criamos mecanismos de tentar chegar até Deus através da religião ou através das boas obras, mas não conseguimos chegar até Deus, e a lei que Deus revelou nos mostra o quão pecadores nós somos e que se não fosse por Cristo morrer por nós estaríamos perdidos como humanidade, não teríamos chegado nem até agora. Então Jesus é a reconciliação verdadeira, por meio de Jesus, a reconciliação de todo o ser humano, de todo aquele que nele crê. Essa tarefa, isso que eu acabei de resumir, é a sua tarefa como convertido de fazer diariamente, semanalmente. Tem que estar na ponta da língua a história bíblica da salvação, o evangelho, o novo céu e a nova terra, todo esse conjunto de boas notícias e boas novas é a tarefa do ministério da reconciliação. Só que não é só falado. A nossa missão, ela é integral, ela não é em partes. Então a gente pensa que, não, eu vou fazer só eu vou ter em 5 dedos, como é que eu vou evangelizar? E fica um discurso decorado, como forma pedagógica ótima. Mas a nossa vida, ela é em função dessa reconciliação. Nós trabalhamos e nós dedicamos tempo através de levarmos a nossa mensagem. Então, para começar, essa é a nossa tarefa, de termos essa responsabilidade o tempo todo, fazermos isso. Às vezes nós pensamos, algumas pessoas falam, não, essa tarefa eu já faço, sempre as pessoas sabem que eu sou cristã, as pessoas sabem que eu sou, que eu vou na igreja ou que eu sou discípulo de Jesus, e aí eu não preciso falar, né? Tem até aquele ditado, né? Aquela frase famosa, eu vou viver o evangelho, se for necessário eu uso palavras. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a gente tem que usar palavras, sim, somos embaixadores desse ministério da reconciliação. É lógico que essa frase, ela revela a incoerência das pessoas que falam, né? Os hipócritas que falam, mas não vivem na prática. É lógico que somos chamados a viver essa reconciliação como nossa experiência, mas também a trazer para os outros essa reconciliação. Então, nós o tempo todo, dessa forma integral, nós reconciliamos não só por exemplo, o evangelho às pessoas que estão perdidas, mas também, por exemplo, a justiça. É tão bonito ver os grupos que foi falado pelo pastor Gustavo, os grupos que a gente começou como igreja. Eu tenho pensado muito sobre esses grupos, que eu fico feliz de ver que tem grupos que estão ligando para as pessoas, e a gente já passou por todos os membros e agora estamos acolhendo mais pessoas, aonde a gente liga e a gente pergunta como é que está a sua vida, a gente entra em contato. Ninguém da nossa comunidade vai passar por esse tempo sem que ao menos um outro membro tenha ligado e perguntado como você está, ou tenha mandado um recado dizendo, eu posso te ligar, como é que você está? Isso é a função da igreja, isso é a função da reconciliação, no sentido, vamos reconectar todos, se não podemos através da pandemia, vamos estar juntos como corpo de Cristo. Assim também é o grupo de diaconia que está saindo e ajudando as pessoas, cada um quer fazer uma coisa diferente, a gente está segurando para falar, vamos esperar para quem está precisando dos nossos, mas a gente está extrapolando a igreja, até porque a igreja não pode pensar só nela mesma. E dessa forma também o grupo que
tem ligado e ajudado para as pessoas que estão perdendo emprego ou precisam se reinventar. Só que eu estava conversando com os pastores numa reunião essa semana e percebi que o objetivo desses 3 grupos, ele se completaria na sua plenitude quando a gente tivesse toda a igreja reunida em pequenos grupos durante a semana. Os nossos PGs, que a gente estava com 7 e agora estamos preparando 12 novos para as pessoas que estão pedindo para entrar em pequenos grupos. Então, provavelmente, em pouco tempo vai ter esses mais 12, a gente vai mais que dobrar os nossos pequenos grupos. E aí eu estava pensando, isso é ser igreja. Quando um pequeno grupo está junto, um ajuda o outro na área de trabalho, vê se está passando necessidade, vê se está precisando de bater um papo, ligar para a pessoa, como é que você está, a gente não quer que você fique sozinho. Essa é a função da pequena igreja, da igreja familiar, dos pequenos grupos, onde estão 6, 7 pessoas se reunindo em torno da palavra de Deus, de viver uma vida prática, orando um pelos outros. A hora que toda a nossa igreja estiver nesses pequenos grupos, os outros grupos serão desnecessários, porque a gente vai estar na plenitude da comunhão, da reconciliação. Assim como Eugene Peterson escreveu sobre o pastor desnecessário, que é a função de um pastor, quanto mais desnecessário para a comunidade e a comunidade local caminha sozinho, é um pastor bom que se faz desnecessário. É difícil isso. Nós, pastores, gostamos de ser necessário, né? Que as pessoas liguem para a gente para falar, pastor, eu preciso tomar uma decisão, se eu vou aceitar esse emprego, se eu vou casar com fulana, com fulano, e tem pastores que alimentam isso, essa dependência e esse jeito infantil de ser igreja. Mas a mesma coisa que um pastor ele é bom quando ele se torna desnecessário, uma igreja é boa quando os ministérios cada vez ficam mais fracos e o ministério da reconciliação, de cada um entendendo, ele fica mais forte. Esse é o nosso chamado. Mas o segundo chamado também, que é um versículo que eu comecei a perceber, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Paulo ele fala, não é que Deus estava reconciliando apenas os seus discípulos ou quem ele estava salvando. Deus, em Cristo Jesus, a crucificação, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus, ela é cósmica. Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando com a sua criação. O outro texto de Paulo vai falar que a natureza, né, a criação geme como uma dor de parto para o dia que Jesus vai voltar. Então é interessante que se a criação está sendo reconciliada, toda a cultura ou o nosso jeito de viver tem que ser reconciliado. Por isso que eu falo, somos chamados à nossa cultura da reconciliação. Então não só é um ministério, mas é uma cultura de reconciliação. Somos chamados para implementar uma cultura no Brasil de reconciliação, uma cultura da que as pessoas não vão virar as costas, que um quer impor sua vontade sobre os outros, que não pode ter o contraditório, ou que alguém para subir numa empresa cria uma cultura de competição onde é só os mais fortes que vão se destacar. Nós somos chamados para a cultura da reconciliação. E o que é cultura? Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Então, o que a gente tem que entender? Que as nossas tradições, as nossas crenças e os nossos costumes, como nosso grupo de igreja, tem que repetir exaustivamente, fazer uma rotina até que vire uma cultura, o dom ou o ministério da reconciliação. Viver de forma com que não só em atitudes eu estou falando de Jesus claramente, mas minha vida leva as pessoas a enxergarem que Jesus se reconciliou. Então, é os dois lados da moeda, né? Nós temos que separar um tempo na vida para falar de Jesus, mas a nossa vida, a nossa cultura, o nosso jeito de ser,
ele é e reflete a cultura da reconciliação. Então a gente às vezes fala assim, minha vida é uma oração com Deus. O que eu falo sempre está diante. É verdade, essa é a cultura da espiritualidade, a cultura integral da reconciliação, onde o tempo todo o que eu falo é na presença de Deus. Então a nossa vida é uma oração, então a nossa fala tem que ser uma oração e a nossa fala tá vivendo essa presença de Deus. Mas não quer dizer que em tempos específicos durante o nosso dia, nós vamos dedicar um foco à oração falada com Deus direto. Vamos trancar no nosso quarto e lá no secreto, Deus que vê no secreto vai nos ouvir em oração. A mesma coisa eu falei da oração, mas eu posso falar também de ajudar o próximo. Nós falamos, eu já vivo um jeito que no meu trabalho eu ajudo as pessoas que estão no meu trabalho, eu ajudo quem precisa, quando aparece na minha frente assim, eu sempre ajudo, eu ajudo as pessoas que estão com necessidades ali, ou do meu prédio, se eu vejo alguém que está precisando. Então, essa é a cultura da reconciliação. A gente vive de certa forma, e nós que somos cristãos chamados a ser discípulos de Jesus, temos que viver um jeito que a nossa vida gere justiça social, gere justiça aos que estão em vulnerabilidade. Então a gente se envolve em trabalhos que, do jeito que a gente vai trabalhar, do jeito que a gente vai exercer os nossos dons na sociedade, vai ajudar pessoas. Então a gente também está vivendo um estilo de vida que, se no caminho alguém for assaltado, igual foi aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, nós nos colocamos como bom samaritano, o cara que a nossa vida vai ajudar alguém. Essa é a cultura da justiça, da reconciliação, que não tira o fato da gente ter um ministério da reconciliação. Todos nós devemos dedicar um tempo na semana específico para ajudar os outros. Por isso que eu gosto de empresários que estão dando horas para fazer mentorias para pessoas, gente que tem empresas de alimentação que dão alimentos para quem precisa, e assim a gente faz, gente que dá tempo para fazer, não só pelo que precisa no caminho, mas dedica no ministério de diaconia, de ação social, dedica o seu tempo em alguma ONG, dedica o seu tempo na igreja. Então, a gente tem as duas mãos. A gente vive o ministério da reconciliação na justiça social, mas vive uma cultura de reconciliação. Eu espero que vocês estejam entendendo. Nós temos esses dois lados. Por um lado, nós temos o ministério da reconciliação, por outro lado, a gente está fazendo parte dessa reconciliação de Deus com o mundo, implementando uma cultura do reino, um jeito de viver que sinaliza o rei que já chegou, o reino já chegou, mas vai chegar por completo quando Jesus voltar. Agora tem o texto final, que eu acho que é um texto que arremata, porque a gente quer viver essa vida da reconciliação, mas é tão difícil com quem tem opinião contrária, com quem não está enxergando o que a gente está enxergando. Eu vejo assim, na política, mas será que essa pessoa não está vendo essas coisas que está acontecendo? Será que não vai? Às vezes na opinião de como vamos ser igreja. Não, mas esse jeito é muito mais eficiente. Não, mas esse jeito deixa alguns pontos a desejar. Ou o jeito de viver a vida. Às vezes na nossa casa a gente quer ter o ministério da reconciliação, mas a gente não consegue, às vezes, ouvir a nossa esposa, os nossos filhos, ou nosso marido. Às vezes você brigou com a sua família e é aquela velha brincadeira, né, que já tinha no WhatsApp, mas agora piorou, né? Porque a gente vive não só uma crise de pandemia, de pessoas que estão morrendo, mas também uma crise política. E cada dia a gente tem ouvido mais números de mortos, mais gentes infectadas com coronavírus. Já chegou na nossa igreja, já chegou no meu condomínio, talvez chegou no seu prédio, no seu condomínio. E são notícias difíceis, onde gente querida está sendo internada. E a gente sabe que o nosso ministério é de reconciliar tudo e todos a mensagem de Jesus Cristo. Só entendemos isso quando a gente vai no versículo
que Paulo vai arrematar esse texto. Ele fala: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha, por amor a Cristo, eu gosto dessa frase, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por amor a Cristo e não a lei. É interessante que, por muito tempo, os judeus do primeiro século tinham esse amor à lei. E Paulo vai gastar muito dos seus textos dizendo: a lei não traz santificação e não traz reconciliação. A lei, quando Deus revela a lei, ele traz o quão pecador a gente é. A gente não consegue reconciliar com as pessoas ou trazer reconciliação pregando a lei. Falando, mas é o certo. Sempre quando a gente vai falar, precisa pedir desculpa para isso. E às vezes quando eu preciso pedir desculpa, a primeira coisa que vem no meu coração fala: mas eu não fiz nada de errado, o certo é isso, o certo é certo, eu não vou fazer. E aí eu lembro desse texto e outros textos que Paulo está falando: não é por amor, não é pela lei, pelo que é certo. A reconciliação só acontece pelo amor. Então, se você vive uma ruptura nos teus relacionamentos, se você vive uma ruptura no teu ministério, no seu jeito de viver, a primeira coisa que você tem que ver é: você vive pelo que é certo no sentido de justiça ou por amor? E vamos deixar claro, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que é para viver de qualquer jeito. É óbvio que a lei do Senhor, ela é santa e agradável, ela é a vontade de Deus. É Deus falando: eu gostaria que vocês vivessem desse jeito. E você tem que realmente mostrar o que é certo. Mas se não tiver amor, nada adianta. Não adianta você dar todas as coisas aos pobres, não adianta você dar a sua vida, queimar como um sacrifício, não adianta você fazer nada se não tiver amor. Então é por amor ao Cristo. E ainda a gente vê que é o Cristo que reconcilia, que ele nos chama para ser embaixadores do rei, mas não o rei. Esse é o problema. O problema é que um embaixador de um rei, ele tem que conhecer a vontade do rei e se comportar como o rei se comportaria e falar o que o rei falaria. Um embaixador na época de qualquer reino do primeiro século, se ele começasse a falar coisas que o rei não falaria, se ele se comportasse de um jeito que o rei não comportava, e se ele fosse para um lugar onde o rei não permitiu falar, ou vivesse de uma maneira que o rei não mandou esse embaixador fazer ou viver, ele seria despedido ou morto. Nós somos embaixadores desse rei, nós temos já um jeito, o que falar. Jesus já falou e a gente só tem que repetir o Cristo. A gente tem que viver do jeito que Cristo vive, porque nós estamos aqui para ser embaixadores da reconciliação e do amor. Paulo acaba com um texto tão polêmico, mas tão lindo. Polêmico para quem quer ver problema em tudo. Paulo ele fala o seguinte no versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus se fez pecador por mim e por você. É lógico que ele não se tornou pecado, né? Ou não pecou, mas ele se colocou no nosso lugar de forma substitutiva para que a gente neles fosse justiça, fosse considerado justo. Então Jesus ele se coloca no nosso lugar por amor. Isso é a verdadeira reconciliação. Quando a gente se coloca no lugar do outro, na roupa do outro e vê como o outro pensa. E aí sim ele tomou as nossas culpas para que a gente pudesse, quando Deus olha para a gente, ele vê o Cristo e a justiça do Cristo. Que esse seja o nosso ministério e nosso estilo de vida, a nossa cultura, a da reconciliação. Vamos orar? Senhor Jesus, que a nossa igreja aprenda, Senhor, cada dia mais, que eu aprenda, que a nossa liderança da comunidade da Vila aprenda, que cada discípulo seu, homem e mulher, que estão
nos ouvindo, a gente possa ganhando essa força no Cristo que se entregou, que se fez, que colocou, que se fez pecador, Senhor, mesmo sendo completamente santo, para que nós possamos estar na pele do Cristo e ser considerado justos. Senhor, obrigado, Senhor, por tamanho amor. Nunca vimos tão grande amor. E obrigado pela oportunidade de termos o Ministério da Reconciliação. Em nome do Cristo Jesus. Olha só, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com você e sobre a tua casa. E que toda a autoridade que foi dada para Jesus, ele vira para mim e para você e falam: vão mesmo trancado em casa, mas vá de forma possível. Testemunhe da minha graça, faça discípulo. Leve pessoas ao batismo através do Espírito Santo, do Pai que é amoroso e do Filho que salva. E também ensine as Sagradas Escrituras até o dia que eu voltar. Amém? Deus abençoe você.